Fala nação tricolor, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal 25 de janeiro. Hoje para falar do pré-jogo de São Paulo e Santos, amanhã às 7 horas da noite no Morumbi. E também quero falar hoje de alguns dados dessa questão do São Paulo tomar gols em sequência. Foi uma coisa que eu comentei no vídeo do pós-jogo de São Paulo e Bragantino. E alguns amigos aqui no canal já comentaram algumas coisas, né, a respeito disso. Então, eu levantei alguns jogos que eu lembrei assim que o São Paulo tomou gols ali em sequência, muito próximo um gol do outro, para a gente tentar entender o porquê que isso acontece no São Paulo. Se é um problema psicológico, se é um problema de estrutura lá na Barra Funda, porque a gente vai ver que com técnicos diferentes isso vem acontecendo com bastante frequência no São Paulo. Mas antes disso, eu queria pedir para você que, se você estiver gostando do conteúdo do canal, que você curta aqui o vídeo, compartilhe aí com seus amigos, né? Deixe seus comentários para ajudar o canal a crescer, para que a gente consiga produzir mais conteúdos, né, sobre o São Paulo, trazer tudo sobre o nosso tricolor aqui no canal, beleza? Então, o São Paulo deve ter o Caleri amanhã contra o Santos. O Caleri treinou esses últimos 3 dias. Aquele problema que ele tem, né? Eu acho que ele não deve estar 100%, mas acho que ele vai pro sacrifício, né? Aquele problema no tornozelo direito que afastou ele dos últimos 2 jogos. O Caleri treinou, então ele deve atuar amanhã contra o Santos, até porque o São Paulo não tem ninguém para a posição. O Herisson se machucou logo na segunda partida dele, aí contra o Bragantino no meio de semana, deve ficar um tempo fora, então o Caleri deve voltar a jogar. O Galopo não deve começar jogando, pelo menos o que a gente vê nas notícias aqui, o time que deve iniciar contra o Santos deve ser o mesmo que o Ceni vinha utilizando antes do Caleri se machucar, né? Pode ser que ele, sei lá, coloque o Galopo, mas eu acho um pouco difícil, né? Então, um provável São Paulo para amanhã é o Rafael no gol, Orejuela, Alan Franco, Beraldo e o Wellington. Ou ele pode utilizar o Caio Paulista, se quiser poupar o Wellington, porque vem numa sequência, praticamente jogou todos os jogos, né? O Wellington, mas acho que ele vai de um Wellington no primeiro momento. Aí o Mendes, deve voltar o Nestor no meio de campo. Nestor, David, Rato, Luciano e Caleri. Apesar do Galopo aí ser o artilheiro da equipe no Paulistão com 4 gols, vice-artilheiro do campeonato até a última rodada, o Galopo deve começar a partida no banco de reservas. Eu acho que o Ceni talvez poderia, né, tentar iniciar com o Galopo, né, dar uma chance para ele, mas não de 9 ali. Eu queria ver o Galopo jogando mais no meio de campo, ali no setor que o Luciano tem atuado, ou fazendo talvez até uma função um pouco mais recuado, como um segundo homem no meio de campo, ali na função do Nestor. Como ele jogou, né, no Banfield uma parte da carreira dele assim, como um segundo volante, um terceiro homem de meio de campo com mais chegada, porque o Galopo tem um passe que a gente vê que é um passe bom. Ele até no jogo, mesmo ele jogando como 9 contra o Bragantino, achei que ele fez uma boa partida, mas eu não acho que o Ceni vai fazer isso, até pelas declarações que o Ceni deu recentemente, falando que ele acha que o Galopo tem que ter um pouco mais de intensidade, um pouco mais de compromisso tático. Então me leva a crer que ele vai começar o jogo com o Nestor, por estar jogando em casa. Acho que o Nestor vai começar a partida como titular, o Galopo deve ficar como opção no banco. Vamos ver se isso vai se confirmar. O Santos vem de vitória, né? O Santos que não ganhava no Campeonato Paulista já fazia um bom tempo, ganhou do São Bento na última rodada, já no final da partida. Eu acompanhei o finalzinho do jogo do Santos, 1-0 contra o São Bento. E acho que é um péssimo momento, né, para o Santos ter ganhado, porque agora vai pegar o São Paulo. Eu acho que para quem pensa que o jogo vai ser fácil por jogar em casa, eu acho que não vai ser fácil. Eu acho que essa vitória do Santos deu uma moral pro Santos, pro Dari Helman, que está começando um trabalho lá. Eu não vejo uma partida fácil para o São Paulo, acho que vai ser uma partida complicada. E eu acho que
que a gente tem que tomar muito cuidado porque os papéis podem se inverter, né? O São Paulo que vinha num momento relativamente bom no campeonato, vem de uma sequência não tão boa, né? De 2 derrotas para o Corinthians e agora para o Bragantino e uma vitória nesse meio tempo contra o Santo André, mas de atuações, na minha opinião, ruins, né? Atuações ruins do São Paulo. E agora vai pegar o Santos, que tenta aí, chegou a 9 pontos, está tentando brigar ali para chegar na parte de classificação no grupo dele e, se distanciar, né, das zonas de rebaixamento, coisa que eu acho que não vai acontecer com o Santos, para ser bem sincero. Mas acho que não vai ser um jogo fácil. O São Paulo, a última parcial que eu vi que o São Paulo divulgou de ingressos vendidos eram de 35 mil ingressos já antecipados de público, né, no Morumbi. Então acho que vai ter casa cheia de novo no Morumbi. Acho que deve chegar aí aos 40 e poucos mil torcedores amanhã lá no Morumbi. Mais uma vez, com o estádio lotado. O São Paulo que se chegasse, né, se chegar à marca de 50 mil torcedores amanhã contra o Santos, pode aí em 4 partidas no ano chegar a atingir 200 mil torcedores já nesse começo de temporada, mas vamos ver se chega nessa casa dos 50 mil. Acho um pouco difícil pela última parcial divulgada, mas quem sabe na última hora a galera se motiva aí, né? Apesar do time não estar vindo muito bem, mas de qualquer maneira acho que já vai ser um grande público de novo lá no Morumbi. A torcida do São Paulo mais uma vez comparecendo e mostrando a sua força. Tomara que o time devolva com uma grande vitória amanhã, até porque o Água Santa, né, igualou o São Paulo com 11 pontos no grupo. Água Santa, se eu não estou enganado, pega o Palmeiras amanhã, lá em Diadema. O jogo é às 11 da manhã. Então, dependendo do resultado do Água Santa, o São Paulo pode entrar em segundo lugar no grupo. Então, vamos ver o que acontece. Uma vitória amanhã contra o Santos é importante para afastar qualquer tipo de crise. Já tem muito burburinho em relação ao trabalho do Ceni e tudo mais, que eu acho que tem as críticas, acho que merece as críticas do Rogério Ceni, mas eu ainda não vejo um momento para troca, não acho que seja um momento para trocar o Ceni ainda. Eu acho que tem outros problemas, acho que o Ceni é mais um problema dentro de vários problemas que existem dentro do São Paulo, mas acho que ele não é o principal problema nesse momento. Acho que o Ceni tem um aspecto de teimosia, de algumas escalações, que a gente já vem falando aqui do Nestor, de algumas coisas, de não conseguir mudar taticamente o time, aquilo que ele entende como ideia de jogo. Acho que está devendo um pouco, sim, mas acho que ainda não é momento para trocar, até porque não é que a gente tem muitas opções para poder fazer essa troca nesse momento. Eu acho que tá ruim com o Ceni, não é que tá bom, a gente não pode chegar aqui e falar que tá tudo certo, mas eu acho que o Ceni é alguém que conhece o São Paulo, acho que ainda a gente consegue esperar um pouco. Vamos ver o que acontece no Campeonato Paulista, mas acho que não é momento para troca, acho que tem que dar uma continuidade pro Ceni, para ele trabalhar e cobrar, como acho que a gente tem feito, porque o São Paulo não tem demonstrado evolução. Eu acho que isso é o mais preocupante, mais do que qualquer outra coisa. Mas vamos ver o que acontece amanhã lá no Morumbi contra o Santos. Eu só queria falar o seguinte, que amanhã eu não vou fazer o vídeo pós-jogo de São Paulo e Santos, porque amanhã eu vou estar trabalhando no Super Bowl entre Chiefs e Eagles. O jogo é às 8h30 da noite, eu vou estar trabalhando antes. Então, na hora do jogo de São Paulo com o Santos, eu vou estar trabalhando na partida da NFL. Então, eu não vou conseguir gravar. Eu vou ver se eu consigo acompanhar o jogo. Com certeza não vou conseguir acompanhar ele bem, assim. Mas na segunda-feira eu faço um vídeo com a repercussão, com a coletiva do Ceni, o que aconteceu. Porque eu não vou chegar aqui para vocês e fazer um vídeo analisando a partida, assim, né? O que rolou, porque eu sei que eu não vou conseguir acompanhar direito o jogo do São Paulo, porque eu vou estar trabalhando. Mas prometo na segunda-feira fazer um vídeo com a repercussão toda do clássico, a coletiva do Ceni, tá bom? Então só para avisar que amanhã, depois do jogo, não vai ter o vídeo, né, de São Paulo e Santos. Mas na segunda-feira eu gravo, porque o NFL deve acabar tarde lá, então
Eu devo chegar em casa por volta de 1 e pouco da manhã, daí eu vou ver tudo e na segunda-feira eu prometo fazer um vídeo, tá bom? Mas outra coisa que eu queria tratar, que eu já tinha comentado, que é o problema psicológico do São Paulo. E aí, eu gostaria que você deixasse o seu comentário do que você acha, do porquê que isso acontece. Se você acha que é um problema técnico, se você acha que é um problema de psicológico, se você acha se é um problema estrutural na Barra Funda, da diretoria, o que precisa ser feito. Porque é o seguinte, eu separei alguns jogos em que o São Paulo tomou gols em sequência, sabe? Igual aconteceu com o Bragantino na quarta-feira. Tomar um gol logo em seguida do outro. Então, eu separei algumas partidas. A primeira que me veio na cabeça, obviamente, foi aquele 4-0 na final do Paulista, do ano passado contra o Palmeiras no segundo jogo. O São Paulo tomou um gol do Palmeiras aos 22 minutos do primeiro tempo e um gol aos 28 minutos. 6 minutos de um gol para o outro, estava 2-0 para o Palmeiras. Depois, contra o mesmo Palmeiras, no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, lembra? São Paulo ganhava de 1-0 até os acréscimos. Nos acréscimos tomou 2 gols no Morumbi, gol do Murilo e do Gustavo Gomes. E o São Paulo perdeu aquela partida para o Palmeiras, nos acréscimos. Outra partida que o São Paulo tomou 2 gols, assim, que deu um apagão no time. Depois teve o jogo da Copa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras também, lá no Allianz. O São Paulo classificou, foi 2-1 para o Palmeiras no tempo normal e o São Paulo passou nos pênaltis. Mas os 2 gols do Palmeiras naquela partida foram aos 10 minutos do primeiro tempo e aos 13 minutos do primeiro tempo. Ou seja, 3 minutos de um gol para o outro. Depois eu lembrei de um jogo com o Fluminense no segundo turno do Brasileirão lá no Maracanã. O São Paulo venceu o jogo por 1-0 até o intervalo. Na volta do intervalo, o São Paulo tomou 3 gols do Cano, lembra? Em 15 minutos. O Fluminense virou para 3-1. Contra o Flamengo, no primeiro turno do ano passado, o São Paulo tomou um gol aos 69 minutos e aos 72 minutos. O jogo... Depois teve aquele 4-0 contra o Flamengo no Morumbi, no Brasileirão 2021. O São Paulo tomou 2 gols do Flamengo em 6 minutos. Foi aquele jogo que o Caleri foi expulso. E o Ceni, todos esses jogos que eu estou citando, o Ceni já era o técnico. Mas teve aquele 5-1 contra o Flamengo no Maracanã em 2021, no primeiro turno. O técnico ainda era o Crespo. O São Paulo estava ganhando o jogo de 1-0, gol do Arboleda. No segundo tempo, Bruno Henrique fez 3 gols no São Paulo em 7 minutos. Aí, voltando um pouco mais, São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil, quarta de final, no Morumbi. O São Paulo ganhava por 2-0, 2 gols do Rigoni, se não me falha a memória. O São Paulo tomou um empate ali no final do jogo, tomou um gol aos 82 e um gol nos acréscimos. Aí, isso era o Crespo. Depois teve aquele Bragantino e São Paulo 4-2, daquele fatídico jogo lá do Diniz, do Perninha, do Tietê. O São Paulo tomou 3 gols do Bragantino naquela partida, um aos 4 minutos, um aos 14 e um aos 18 minutos de partida. E agora teve esse jogo com o Bragantino, que tomou 2 gols em 3 minutos. Então, assim, uma série de partidas que aconteceram a mesma coisa, com técnicos diferentes. A gente está falando aqui, a maior parte delas com o Ceni, mas teve o Crespo, teve o Diniz. E com certeza tiveram mais jogos que eu não consegui me lembrar. Eu tentei pegar na memória aqui os que eu lembrei. Eu lembrava de um contra o Avaí ano passado, depois eu vi que foi 1-1 o jogo, mas não foi que o São Paulo tomou 2 gols, mas eu lembro que o time se abateu profundamente depois que o Caleri perdeu um pênalti lá. O São Paulo ganhava de 1-0, o Caleri perde um pênalti e o time abateu, assim, o time morreu, parecia um bando de defunto jogando. E depois o Avaí empatou o jogo. Então, assim, eu queria que você deixasse aí nos comentários o que você acha do porquê que isso acontece. Porque, assim, se você for olhar, estou pegando aqui um recorte de 2020, 2021 para cá, mas a gente sabe que isso é até um pouco mais antigo. Tem uma espinha dorsal do time que é a mesma. Se você for olhar, tá, o Arboleda tá aí, se você for olhar, o Luan tá aí, o Luciano... tem alguns caras, o próprio Wellington, de certa maneira, o Igor Vinícius,
são caras que estão aí há muito tempo, né? Que tem uma espinha dorsal, mas são técnicos diferentes. A gente está falando do Diniz, do Crespo e do Ceni, e com todos eles aconteceu a mesma coisa. Então, assim, quando eu falei que o São Paulo precisava de um psicólogo, alguma coisa, eu realmente estava falando sério, porque isso mostra uma fraqueza, um abatimento que o time tem em jogos decisivos. E aqui você pode ver, a maioria contra o Flamengo e contra o Palmeiras são times melhores. Beleza, mas tem jogo contra o Fluminense, tem jogo contra o Fortaleza, tem jogo contra o Bragantino. Então é uma coisa que acontece independentemente do adversário, independentemente do campo que joga, porque tem jogo no Morumbi, tem jogo no Maracanã, tem jogo no Allianz, tem jogo em Bragança, tem jogo em tudo que é lugar. E isso acontece com muita frequência. Então, deixa nos comentários o que você acha. Você acha que é o problema o quê? É psicológico? É um problema que a diretoria precisa dar mais respaldo para os caras? O que eu não acredito que seja isso. É o quê? É cobrança? A mentalidade desses caras que é fraco? Falta cara campeão no São Paulo? É um time que não tem cara cascudo para segurar a bronca quando precisa? Porque assim, é preocupante isso, porque não é uma coisa que acontece uma vez aqui, outra lá. Não, sempre está acontecendo em temporadas diferentes, com técnicos diferentes. Então acho que a gente precisa debater o porquê que isso sempre está acontecendo no São Paulo, porque custa caro isso, né? A gente vê título indo embora por causa disso, a gente vê campanhas ruins e todo o abatimento que esses caras têm quando acontece esse tipo de coisa. A gente já viu o que aconteceu quarta-feira contra o Bragantino. Tomou um gol aos 39 e aos 42 tomou a virada contra o Bragantino no meio de semana. Vamos ver como que vai ser a reação desses caras amanhã contra o Santos. Então, deixa seus comentários, o que você acha do porquê que isso acontece, tá bom? Pra gente discutir e tentar entrar num consenso, num acordo aqui, que eu sei que é uma questão muito complexa. Beleza? Então amanhã a gente fica de olho para ver como vai ser São Paulo e Santos. E a gente volta na segunda-feira com a repercussão do clássico. Tomara que com uma vitória do Tricolor. Beleza, pessoal? Valeu, bom domingo, até segunda-feira e vamos São Paulo.